Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar aqui para vocês, nesse vídeo, como que vocês vão baixar o software do estúdio, tá? Para vocês trabalharem. Ele tem a versão gratuita, tá? Então vocês não precisam se preocupar, tem a versão gratuita, todo mundo pode utilizar e não precisa necessariamente ter a máquina de corte. Ele vai servir para vocês montarem as artes, fazerem aí tudo o que vocês precisarem e, se for o caso, cortar na tesoura, né? Para quem é tesourete ou na máquina, tá? E além de baixar, de mostrar para vocês onde que vocês vão baixar, tá? Esse software, eu vou falar para vocês um pouquinho das funções básicas do programa, tá? Só para vocês terem uma ideia de como mexe, de como faz, tá bom? Então, ó, o site é esse aqui, ó, silhueteamerica.com/software. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, assim fica mais fácil para vocês estarem baixando esse software, né, esse programa no computador de vocês, tá? Então, quando vocês entrarem, tá aqui o site. É só vocês virem aqui, ó, sempre na versão atual, ó, tá vendo? Sempre a versão atual, tá? Nunca baixem a versão anterior. Então, a versão atual é essa. Vocês vão escolher aqui computador, tá? Qual que é o Windows que vocês usam. Então, ó, fiquem de olho nessa configuração, tá? Se o de vocês é 32 bits ou 64 bits, geralmente os computadores novos são 64, computadores mais antigos pode ser que tenham 32. Então, vocês têm que verificar lá no sistema do computador de vocês, para vocês baixarem a versão correta e com isso, vocês não terem problema na hora de utilizar o programa do estúdio, tá? Eu não vou baixar porque eu já tenho, então é só vocês clicarem na versão, aqui ó, por exemplo, ele vai baixar, tá? E aí vocês, depois que finalizar o download, vocês vão executar, vai seguindo os passinhos e vai funcionar, tá? Aí eu vou abrir aqui o meu estúdio para mostrar para vocês como que ele é e quais são algumas das funções básicas, tá? Só um minutinho que eu vou colocar ele para abrir. Bom, vamos lá. Então, tá aqui. Depois que vocês baixarem, instalarem, e vocês vão abrir e tá aqui, ó. Essa é a versão gratuita do estúdio, tá? Então, eu separei algumas imagens, só para mostrar algumas coisinhas para vocês, tá? Mas, ó, aqui são as funcionalidades, tá? Então, aqui é para você abrir uma nova aba, então, abre uma nova para você trabalhar. Aqui é para você abrir um arquivo existente. Isso aqui salva, aqui é caso você queira imprimir. Aqui é para você voltar ou refazer ou voltar alguma ação que você fez. Aqui aumenta a tela, aqui diminui a tela e aqui ele volta a tela pro normal, tá? Então, a primeira coisa aqui, ó, a setinha selecionar, quando você clica na setinha selecionar, é a mãozinha, ó, que vai mover, fazer tudo que você precisa no seu estúdio, tá? Então, é isso daqui que você vai usar. Aí, peraí, gente, desculpa, o meu tá na versão, deixa eu mudar de versão para mostrar para vocês, porque a versão Business, ela tem umas configurações a mais, tá? Do que a versão gratuita, mas assim, pro dia a dia, pro que você vai fazer, isso não vai mudar nada, tá? Você vai utilizar normal, que isso não vai te atrapalhar em nada, tá? Então, tá aqui, ó. Então, você tem aqui a setinha, aqui você tem uma edição de pontos. O que é essa edição de pontos? É isso aqui, ó. Eu tenho uma imagem,
alguma coisa e eu quero editar os pontos, tá vendo? Então, eu selecionei e aí eu faço, ó, aí eu clico aqui, ó, vendo, ó, eu consigo editar e fazer uma outra coisa com a minha imagem. Ou, por exemplo, eu vou fazer aqui um quadradinho e aí eu venho aqui em editar os pontos, clico nele, tá vendo? Se eu clicar 2 vezes, eu também vou para edição de pontos, vocês viram, ó? Aí eu posso modificar, ó. Eu peguei aquela imagem e eu fiz um outro desenho, tá vendo? Clico 2 vezes, eu tenho a edição de ponto, ó. Vendo? Ou eu seleciono, venho aqui, também tenho a edição de pontos. Então, eu edito o que eu preciso. Ó. Tá? Então, a edição de pontos é isso. Você vai usar muito para quê essa edição de pontos? Para fazer caixinhas, para criar algum arquivo que talvez você precise mexer, ajustar. Se você não for fazer isso, raramente você vai utilizar a edição de pontos. Aqui é a parte de ferramentas de linha. Então, a ferramenta de linha é a reta, que é só uma linha mesmo, de repente você quer utilizar para marcar uma imagem, ou para fazer, deixa eu pôr pra cá, ou para fazer alguma outra coisa, tá vendo? Ah, mas eu quero utilizar para fazer uma caixa. Então, eu vou fazer aqui, em vez de eu usar aquela do quadrado, eu vou fazer com essa, tá? Então, ela serve para você fazer, desenhar alguma coisa. Aí tem, aqui você faz um desenho, tá? Então, por exemplo, e aqui, quando você chega no outro ponto, você fecha o desenho. Então, ele só vai fazer coisas que você consiga fazer, ó, reto, tá vendo? Deletando. Aí, eu tenho, aqui eu consigo, ó, fazer curvado, ó, tá vendo? Ó. Então, é para isso que serve. Você vai fazer formas. E tem a do arco. A do arco, ó, ele só vai fazer, só vai aparecer, ó, a linha. Aqui aparece, mas aqui, ó, ele aparece só a linha em formato do arco, tá vendo? Então, é para isso. E aqui também, você vai utilizar mais esses itens quando você for criar moldes, criar caixas, criar arquivos, então você vai usar para fazer. Se você não for criar nada, dificilmente você vai usar essas opções, tá? Aqui são as ferramentas de desenho, então eu tenho aqui o que dá para fazer um quadrado, um triângulo, vendo? Eu tenho a opção, eu também faço um quadrado ou um triângulo, porém com a borda arredondada, né? Tem gente que prefere, eu gosto mais assim do que assim. Tenho para fazer círculo. E tenho, ó, aqui, o que eu faço, vendo? Pentágono, ó, tá? Então, é a mesma, serve para as mesmas coisas. Se vocês forem criar arquivos, criar moldes, né? Vocês vão utilizar bastante essas ferramentas. Caso contrário, vocês vão utilizar muito pouco. Tá? Aqui é opção de desenho, vendo, ó, só que de mão livre, ó. Então, eu tô lá fazendo uma caixinha, só quero fazer isso. Tá? Essa é a opção, ó. Aqui ele já junta os pontos mais, ó, vendo? Então, ó, são ferramentas assim, que eu particularmente, essa de mão livre,
Acho que eu nunca utilizei, até porque minha coordenação motora não é tão boa, né? Então, assim, eu uso mais aqui, né? Principalmente essa, mais essas, porque já fica mais fácil, tá? Aqui seria texto para você, né? Escrever, colocar suas mensagens, nome e etc. Aqui é tipo um bloco de notas. Opa. Ó, vendo? Você escreveu alguma coisa. Excluir. Ele não exclui. Aí, tá vendo? Nunca utilizei, ele não exclui. Não sei como que exclui. Ah, exclui. Selecione e exclui. Borracha, tá? Então, quero apagar, fiz errado, não gostei, ficou maior. Utiliza borracha, tá? E aqui é para corte. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem, mas ela tá grande. Eu fiz aqui um desenho atrás, eu tenho um molde atrás, eu quero cortar ela. Então, eu tenho o corte reto, vendo aqui ele mostra, ó, corte reto, e eu tenho o mão livre. Mão livre se você quiser cortar em volta, ó. Lembra, nos outros vídeos que eu postei para vocês, eu mostrei que às vezes eu corto sobras de caixinha, do papel que tá lá de fundo na caixinha, por quê? Não gastar tinta, né? Porque não tem necessidade, então a gente corta todo o excesso. Então, é com essa ferramenta que a gente corta, ou a reta ou a de mão livre, são as únicas que eu uso, tá? Aí, eu tenho aqui as opções, tá vendo, ó? Essas 4 últimas aqui, eu não utilizo, ó, tá vendo? Isso aqui é feito de linha para você fazer desenho ou gravura, então, eu não utilizo porque eu não trabalho com esse tipo de coisa. Aqui é para fazer relevo, vendo? Também não utilizo. Essa daqui, ela, deixa eu ver aqui, ó, nessa imagem, a imagem selecionada, ela faz uns desenhos, ó, tá vendo? Ela muda os desenhos. Tá? É que eu quero uma imagem pronta, então ela substitui. Mas se você criar uma imagem, ela vai, deixa eu voltar pro meu, ela vai fazer dentro. Vou fazer uma aqui, ó. Então, tá aqui selecionado. Quero aqui o coraçãozinho, ó, tá vendo? Então, é isso. Também nunca utilizei para nada, tá? E aqui, fazer pop-up também nunca utilizei. Ele, tá vendo? Ele não fica nem habilitado. Quer dizer, não sei, né? Deixa eu ver se eu clicar aqui. Ah, ele habilita. Converter para o formato. Mas eu nunca usei, tá? Então, da estrelinha para cima, geralmente a gente usa um pouco mais, tirando algumas opções, mas no geral a gente usa. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui eu separei algumas imagens, só para mostrar o que dá para fazer com essas imagens. Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui na opção de cor, mas não vou mudar a cor, né, ó, porque aqui eu tenho o meu objeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui é a configuração da minha página, tá? Então, quando eu vou imprimir em A4, né, que geralmente é quem tem a Portrait, mesmo quem tem a Camel e não tem uma impressora A3, impressora é A4, vai ser sempre essas opções. Ou aqui você vai colocar Portrait, se é a que você tem, tá vendo que aqui não mudou em nada. Para quem tem a Camel, pode colocar a Camel, que aqui também não muda em nada. É só a máquina que você vai utilizar. Aí, a base de corte é o que muda. Então, quando você tem a Portrait ou a Camel, mas é A4 que você vai fazer, você pode colocar, deixar aqui na Portrait, tá vendo? Então, ela vai manter o tamanho do A4. E aqui você vai colocar o A4. Quando você tem a Camel, então, você consegue cortar um tamanho maior de folha, né? Um papel maior, você vai ter 2 opções. Então, aqui você vai alterar para Camel, você vai usar a base de corte da Camel, certo? E aí, você tem a opção de colocar aqui o automático
quando você utiliza esse automático, tá? Você vai utilizar esse automático, que é o mesmo tamanho da base, quando você for apenas fazer o corte. Então, você não vai fazer impressão nenhuma, você só vai cortar um papel craft, no Color Plus, num vinil, enfim, você só vai fazer o corte da sua imagem. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vou rastrear aqui, depois eu mostro como que faz o rastreamento, só para mostrar para vocês o que seria esse corte, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma imagem que poderia ser uma caixinha, uma caixa milk, um envelope para convite, uma caixa meia bala, qualquer tipo de arquivo, mas eu vou só cortar. Então, quando eu vou só cortar, eu posso colocar o tamanho da minha mídia como automático, tá vendo? E eu não vou ter marcas de registro, o meu papel é inteiro. Aí eu vou arrumar aqui e vou colocar para cortar, tá? Quando eu tenho a impressora A3, que ela imprime maior, e aí eu consigo, né, imprimir e cortar, então isso muda, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como personalizado sempre, tá vendo? O meu já entrou, ó. E vai ser largura 29,70 e altura 30,48. Por quê? Porque quando eu coloco o papel A3, por mais que ele imprima inteiro na impressora, quando eu coloco para imprimir aqui, ele só vai imprimir esse tamanho, tá? Então, se eu deixar aqui do jeito que tava o padrão, tá vendo? Na hora que eu imprimir, ó, deixa eu colocar aqui habilitar a marca de registro para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Então, habilitei a marca de registro. Já que eu estou aqui, eu já vou falar, tá vendo? Geralmente, ele vem assim, a marca de registro padrão do sistema. Eu não gosto, tá? Então, vou mostrar para você o que é. Esse comprimento é esse quadriculadinho aqui, ó. Então, ó, maior, menor, tá vendo? É esse quadradinho. Então, esse quadradinho, se o seu arquivo, a sua impressão tiver maior, pegando aqui, ó, ele não corta. Ele vai dar problema lá na máquina de corte. Então, eu deixo sempre 1. Esse grosso aqui, ó, é a marca de registro. Então, a marca de registro vem como 50. Eu também não gosto, eu prefiro como 1. Ela fica mais forte e sai melhor na impressão. E a máquina não tem problema de leitura, ela vai ler corretamente. E aqui é o tamanho da minha área de corte. Então, se eu deixo assim, eu perco a área de corte. Então, eu gosto de deixar como 1 também. Eu aproveito mais o meu papel. Então, aqui, ó, voltando pro papel, tá vendo? Se eu deixar aqui, na hora que eu for imprimir, a minha folha A3, ela é comprida, só que a largura dela é no máximo 29,70, tá? Quando eu comprei a minha impressora grande, eu perdi muito papel porque eu não conseguia chegar nesta conclusão. Como eu vou imprimir, as marcas de registro vão sair corretamente, né, no papel para a máquina cortar. E aí foi onde eu descobri isso, tá? Então, quando a gente imprime assim, geralmente esta parte, ela corta. E aí a máquina não vai ler de jeito nenhum. Por isso que você tem que colocar como personalizado, vendo? E aí sim, quando você coloca personalizado, você vai deixar a largura do papel correta. Vocês viram que aqui ele andou um pouquinho? Então, é desse jeito. E mesmo que a folha aqui sempre vai sobrar, que a folha é maior, mas aqui é o que ele vai cortar, tá? Então, essa é a diferença, tá? Eu não sei se
que eu comprei umas bases de corte maior, ela é do tamanho certinho do A4, mas tá vendo que aqui ela não me dá essa opção. Então, mesmo quando a gente tem uma base de corte maior, eu acredito que aqui não funcione, tá? Ela não deixa, porque, ó, se eu colocar personalizado, vamos colocar aqui 40, opa, ó, ele não vai, ó. Então, o máximo que ele deixa de altura é realmente o tamanho da base de corte, tá? Então, sempre que você usar papel A3, o papel vai sobrar. Eu nunca jogo fora, eu sempre guardo, porque às vezes eu preciso, sabe, de umas coisinhas poucas, uma coisinha que eu consigo cortar na mão, eu utilizo ela para impressão e corto tudo na mão, tá? Então, para quem tem impressora A3, a configuração vai ser sempre essa, tá? Camel e aqui. E outra, para você ter a impressora A3, você tem que ter a Camel, tá? Na Portrait você não consegue, porque a Portrait é somente A4, tá? Se for a Portrait, vai manter aqui Portrait, e aqui você vai manter como A4, e aí você vai imprimir certinho, e você não vai ter problema nenhum no seu processo, tá? Eu já mostrei as configurações, vamos voltar aqui, que ela voltou as configurações. Então, eu já mostrei, minhas configurações padrões são essas, tá? Eu não mudo, tá? É sempre essa. Eu aproveito o papel, eu não tenho problema, tá? E ao mesmo tempo, eu respeito o meu espaço de corte da máquina, tá? Aí, aqui, tá? Fiz isso, tal, vou enviar para o corte para quem tem a máquina. Então, uma coisa que eu percebo muito nos grupos, sempre vejo nessa tela, ó, tela simples. Tá sempre aqui, ó, no simples, dessa forma, tá? Então, assim, às vezes, quando eu comecei a usar a máquina, eu também não sabia, usava assim, sempre dava problema. Aí eu aprendi que é aqui que a gente coloca, no linha, tá? Então, aqui no linha, ele vai me dar as opções, tá vendo? De cores. Então, por exemplo, se aqui, ó, deixa eu fazer, opa, por exemplo, ó, se aqui eu colocar essa daqui de uma outra cor, então, eu vou colocar aqui a cor da minha linha e eu vou colocar preta, certo? E aí, aqui eu vou ter um quadradinho azul e aqui um quadradinho amarelo, por exemplo, tá? Só um exemplo para vocês verem como que aparece lá quando você vai cortar. Então, aqui eu tenho um roxo, fica mais escuro, e aqui eu tenho um azul, tá? Então, eu tenho 4 cores na minha área de trabalho, na minha área, né, de impressão e corte. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Olha a diferença, já mudou. Aqui ele apareceu todas as cores. Eu quero cortar todas as cores? Quero, ok? Eu vou configurar todas no corte para mandar cortar. Aí, algum trabalho que é uma coisa em cima da outra, eu não quero cortar todas as cores, eu quero cortar só o vermelho. Então, o que que eu vou fazer? Desabilitar as outras cores. Ó, tá vendo? Desabilitei, ele vai cortar o quê? Só o vermelho, só o que realmente eu quero que corta. Porque já aconteceu, por exemplo, você escrever um nome, colocar ele de outra cor, ele aparece aqui, você esquece de alterar, na hora de cortar ele corta o nome, fica aquele buraco no meio da sua caixa, do seu convite, do que você tá fazendo, porque ele cortou o que não era para cortar, tá? Configuração desse corte, então aqui, ó, material, eu sempre uso essa opção. Papel, deixa eu ver onde tá. Aqui, ó, eu sempre uso essa opção. Papel decorado médio 65 LB, sempre, tá?
Para qualquer papel até 240 gramas eu uso essa opção, tá? Então, seja offset, glossy, adesivo, color plus, craft, tá? Qualquer um eu uso essa opção. Nunca me deu problema, sempre corta direitinho. Eu tenho a Portrait 1, então a lâmina era sempre roquete, tá? A Portrait 2 eu não sei se ela tem lâmina automática. Eu sei que a Camel tem. Então, ela vem configurada já como lâmina automática. Eu não gosto, porque ela às vezes não atende a configuração que a gente faz aqui embaixo. Então, eu coloco aqui 3, ela vai cortar na lâmina 3. Só que aí ela vai para o automático e acha que ela tem que cortar na 4. Então, ela vai ficar batendo lá a lâmina, até chegar na configuração 4 e ela começa a cortar. Então, no começo, quando eu comprei minha Camel, eu me assustei, porque eu achei que estava com algum problema, depois eu vi que não era. Então, para não ter esse tipo de problema, eu já altero. Então, eu deixo aqui na roquete. Então, ela vai respeitar a minha configuração. Então, lá na minha... Quando eu pegar a minha lâmina, eu tenho que ajustar ela, né, para o número que eu vou utilizar, seja 1, 2, 3 ou mais. Coloquei lá no 3, aqui eu coloco no 3. Então, a minha configuração padrão é essa, tá? Para a maioria das coisas que eu faço. Eu só mudo essa configuração se eu for mexer em alguma coisa muito específica. Aí sim, eu vou ajustando a configuração até eu conseguir o resultado que eu quero. Caso contrário, permanece nessa, tá? Então, fica a dica para vocês sempre essa tela, deixe sempre em linha, para vocês saberem tudo que será cortado e tudo que vocês não querem cortar, tá? Aí, aqui, posso deletar, né? Então, tá, aí aqui são as configurações da página que a gente falou. Essa parte aqui nem entra. Travou meu estúdio. Vendo? Não sei nem para que serve. Aí a gente vai em cores. Aqui é para você alterar as cores, tá? Então, você vai alterar as cores de uma imagem, ó, tá vendo? Então, isso aqui é para você alterar cor, preenchimento. Então, eu fiz aqui um quadradinho, eu quero esse quadradinho azul. Então, vou ler e coloco. Eu quero esse azul e esse eu quero mais clarinho. Ah, mas aqui não tem o tom que eu quero. Eu venho aqui no conta-gotas e vou na cor que eu quero, seleciono, tá vendo? Ele vai pegar aquela cor que eu quero. Então, aqui eu escolho. Aí, eu tenho a função degradê, ó. Vendo? Vários estilos. E tenho a função com papel de fundo, tá? Tem alguns estilos de papéis, alguns tipos de fundo, ó, tá? Ó, viu? Essas opções. Então, aqui eu quero esse azulzinho. Aí, eu quero mudar a cor da linha. Então, é aquilo que eu falei, lembra? Se eu quero a cor da linha para fazer o corte, eu vou deixar do jeito que tá. Então, na hora de cortar, ele vai cortar. Essa linha, ela não aparece na impressão, tá? Como que essa linha vai aparecer na impressão? Quando eu mudar a espessura dela. Então, toda vez que eu vou cortar na máquina de corte, a minha linha vai ficar com espessura 0. Vermelha, espessura 0. Eu sempre deixo o vermelho, para mim é padrão. Quando eu deixo muito colorido, eu acho que não fica legal. Deixo o vermelho, beleza. Então, ela, se tiver assim, eu vou mandar imprimir e cortar, a máquina vai vir aqui e vai fazer o corte das duas imagens, tá? Mas, e se eu não quero cortar? Isso aqui faz parte da minha arte, é um detalhe que eu quero fazer, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar a espessura, tá vendo? A cor ficou mais vívida, ou para quem corta na tesoura. Então, vocês vão vir aqui, vão cortar, cuidado, tá? Porque aí ele vai aparecer na impressão. Então, mesmo que você corte, às vezes fica aquele detalhe no seu trabalho. Então, procure deixar, você vai ajustando aqui no que for melhor. Tipo, a 0,70 eu consigo enxergar, mas depois que eu cortar, aquela linha não vai aparecer. Aí, você ajusta. Mas quando não é para corte, então, assim, eu deixo sempre 1,50 ou 2. Quando eu quero que aparece na impressão, tá vendo?
eu vou colocar 2 também, ó. Então, ela muda. Então, desta forma, ela pode cortar, né? Se eu deixar dessa cor, ou se eu não cortar, só vai imprimir. E aí, aqui eu mudo a cor da linha, tá? Então, eu quero essa linha azul. E aqui eu quero essa, tá vendo? Então, no meu trabalho, o meu quadradinho vai sair desse jeito, certo? Na hora que eu mandar cortar, por exemplo, vamos se dizer que ele está dentro de uma imagem, né? Dentro de uma arte. Eu tiro essas opções e aí ele não corta, tá? Aí eu quero mais. Eu quero escrever alguma coisa aqui. Então, vamos escrever aqui. Feliz Páscoa. Tá? Então, escrevi aqui Feliz Páscoa. Então, eu fui aqui na minha ferramenta de texto, cliquei nela. Quando eu clicar aqui, vai ficar assim. Eu consigo escrever, tá? Escrevi Feliz Páscoa. Aí, eu vou, com a minha letra selecionada, eu vou vir aqui, ó, nesta opção, que pode ser aqui também, não é nessa, é aqui, na fonte, tá vendo? E vou centralizar, tá? Então, geralmente, quando eu tô selecionado, ele tá aqui, eu vou aqui em cima, que é mais rápido. Centralizei. Aí, eu vou escolher a minha fonte, a fonte que eu quero, que eu mais gostar, ou que for de acordo com o meu trabalho. Eu vou colocar uma aqui, que é uma que eu gosto. Yes. Olha que legal que ficou, tá vendo? Coloquei a fonte. Feliz Páscoa, vou alterar a cor. Eu quero ela roxa. Não sei. Eu tiro a linha. Ó, venho aqui em linha, tiro a linha. Vendo? Pra mim, tá bom essa cor. Feliz Páscoa. Como que eu faço para centralizar? Seleciono tudo. Viu que abriu mais opções aqui, ó? Venho aqui, centralizo. Ó. Ele centralizou exatamente no centro da minha informação. Dá a impressão que tá mais para cá por causa deste detalhe. Vamos mudar a letra. Vamos colocar outra, né? Aí, ó, pronto, melhorou, né? Então, tá, ó. Selecionei, centralizei, então ficou centralizado, tá? Aí, ó, percebam agora, se eu fosse mandar para corte. Ai, peraí. É que aqui tá sem a linha, mas digamos que já aconteceu comigo, né? Da gente deixar assim e ele estar com a linha, ó. Agora apareceu, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? Que já aconteceu comigo algumas vezes e, nossa, você perde o trabalho. Eu quero que corte o quadrado. Selecionei lá que eu quero, esqueço de tirar a cor da linha. O que vai acontecer? Ele vai cortar toda a sua escrita, ou tudo que tiver selecionado que não é para cortar. Por isso, coloquem aqui e aí vocês selecionam o que vocês querem que corta e o que vocês querem que não corta, tá? Aí fiz, o trabalho tá ótimo, concluí, agrupo tudo e tá tudo certo. Então, aqui eu tenho as linhas e aqui eu tenho a de linhas também. Então, aqui, ó, eu tenho a linha reta, eu tenho a linha que parece uns pinguinhos, tá vendo? Deixa eu aumentar para ver se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Parece uns pinguinhos. Tenho que selecionar. Eu tenho, vendo, o traçadinho. Eu tenho ele mais largo. Eu tenho ele, né, na medida, eu gosto desse, tá? Aqui, ó, sempre eu gosto muito desse, porque eu acho que ele fica na medida certa. E eu tenho esse outro modelinho, que é um largo, um menorzinho, um maior, um menor, que também fica bem legal. Então, isso é para você, de repente, quer fazer detalhes no seu trabalho, ou vai servir para fazer os pontilhados de dobra, tá? Então, quando for assim, ele vai servir para fazer as dobras quando a máquina for cortar e dobrar.
Aí eu tenho aqui o rastreamento. O que é esse rastreamento? Deixa eu tirar daqui que eu vou rastrear aqui para vocês. Ó, vamos rastrear essa casinha de doce. Então, eu venho aqui, ó, parece uma borboletinha, né? Então, é a janela de rastrear. Pego aqui, ó, seleciono a área que eu quero rastrear, ó, tá vendo? Sempre sobrando, porque eu tenho que pegar a área inteira que eu quero rastrear. Aí ela ficou com os pingos amarelos, porque o meu limiar, ele vem padrão como 45. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui com o mouse e levo, ó, tá vendo que vai aumentando ali o amarelinho? Aumentei, ó, tudo isso aqui. Então, eu vou rastrear tudo isso aqui. Depois que eu coloquei 100%, ficou amarelinho tudo que eu quero rastrear, eu venho aqui. Eu tenho algumas opções? Tenho. Eu tenho rastrear e destacar. Aqui não vai fazer nada. O que é esse rastrear e destacar? Eu peguei uma imagem, por exemplo, lá da internet, né? E ela não está com fundo assim, ó, transparente. Ela veio com o fundo branco. Vamos colocar aqui, ó, para vocês verem, ó. Opa. Aqui. Tá vendo? Ó. Então, ela tá aqui. Só para mostrar para vocês como que vocês vão fazer, ó. Então, digamos que a imagem veio assim, né? E aí, ela tá com esse fundo branco. Enviar para trás. Certo? E veio, e agora? Não posso colocar dessa forma no meu trabalho, né? Não tem como eu colocar dessa forma no meu trabalho. Deixa eu excluir essa daqui, depois a gente volta. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, seleciono o que eu quero. Selecionei, eu vou fazer a mesma coisa. Vou indo aqui até eu selecionar toda a minha bonequinha. Selecionei, eu vou aqui, ó, rastrear e destacar. Aí, o que que ela vai fazer? Ela vai soltar deste fundo branco. Ó, tá vendo? Ficou até a marca dela ali, ó. Ela vai soltar daquele fundo, viu? Então, ela soltou do fundo e aí eu consigo utilizar a minha imagem quando eu peguei ela na internet e ela não está com o fundo branco, tá? Aí, a gente vai voltar aqui. A gente vai voltar aqui, né? Deleta aqui, então tá aqui, ó. Aí, essa é a função. Opa! Então, vamos voltar aqui. Rastrear. Coloquei aqui. Aí, eu tenho aqui. O rastrear, ele vai rastrear dentro e fora. Então, olhem, vou até aumentar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele rastreou tudo, ó. Ele rastreou aqui. Então, tudo que ficou com espaço em branco, ele rastreou. Ó, tá vendo? Então, ó, eu vou tirar a imagem de cima para vocês verem, ó. Ficou tudo aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu mando para corte, por exemplo, ele vai cortar do jeitinho que tá aqui, ó. Tudo, bolinha, ele vai cortar desse jeito, tá? Dependendo do que você vai fazer, é até bacana ele cortar assim. Dependendo do que você vai fazer, não. Então, como que a gente utiliza, que é o que eu mais utilizo? Eu só utilizo essa opção de rastrear quando é alguma coisa assim maior, tá? Porque, ó, você viu aqui, ó, aqui tem branco. Ele vai rastrear aqui e vai cortar aqui também, tá? Então, às vezes não é legal. É legal se ele cortasse só a parte de fora. Então, só quando a imagem é grande, quando tem um espaço grande, que dependendo do que eu vou fazer, eu quero que fique daquele jeito. No geral, eu não utilizo, tá? No geral, eu uso esse aqui, ó. Rastrear borda externa, tá? Então, o que que acontece? Ele vai rastrear, ó,
Somente é que as bolinhas estão fora da imagem, tá? Mas, ó, tá vendo? Aqui ele já não pegou o vermelho, então ele vai rastrear só o contorno do desenho, entendeu? Aí eu posso cortar dessa forma direto? Posso, rastreio e mando cortar. Eu, particularmente, não gosto, mas, gente, isso é gosto, tá? Isso é o seu jeito de trabalhar, ou às vezes o jeito que a cliente gosta. Eu não gosto, eu gosto da bordinha branca em volta, até porque com a bordinha branca eu corro menos risco de, na hora de cortar, ele cortar torto e cortar um pedaço da minha imagem, tá? Então, eu acho que facilita no trabalho e eu acho que fica mais bonitinho. Se vocês olharem lá no meu Instagram, todos os meus trabalhos, pelo menos a grande maioria, tem a bordinha branca. Como que eu faço a bordinha branca? Eu já fiz o meu rastreio, certo? Eu já tô aqui com a minha linha vermelha. Eu clico nela, seleciono ela, selecionei, eu venho aqui na minha estrelinha, deslocamento, e dou um deslocar. Ó, tá vendo? Eu desloquei, eu criei uma outra borda em volta da minha casinha. E se vocês olharem, ó, aí ela vem nesse padrão, 0,200. E aí você pode colocar maior ou menor, conforme o seu gosto. Eu geralmente deixo no 200, coloco no 170, no máximo 150, tá? Que é o que eu gosto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Opa, aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Olha a diferença. Quando eu deixei da primeira vez, ele ia cortar e ia soltar todas as minhas bolinhas. Deixa eu tirar elas daqui. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Aqui, ó, tá vendo? Ele ia cortar desse jeito. Vou mais pra baixo para vocês conseguirem ver. Ele ia cortar desse jeito, ou seja, ele ia cortar todas as minhas bolinhas e ia soltar todas as minhas bolinhas da minha casinha. Eu não quero. O que eu quero? Eu quero que ele corte em volta, ó, tá vendo? Então, aqui ele vai cortar totalmente, ó, em volta do meu desenho. Aí, quando é coisas assim, ó, que fica, tá vendo aqui, ó, tem esses pedacinhos, vocês estão vendo que aqui no meio, ó, ficam uns pedaços. Esses pedaços ele vai cortar também. Só que eu não quero que corte, eu quero que deixe inteiro. O que eu faço? Seleciono a minha linha, com o botão direito do mouse, eu coloco aqui, ó, liberar caminho composto. Vocês viram, ó, ficou tudo selecionado a parte? O que eu vou fazer? Vou selecionar e deletar. Selecionar, opa, e deletar. E vou selecionar e deletar tudo isso para que na hora de cortar, eita, ele não corte esses pedacinhos. Ó, tá vendo? Então, eu seleciono e vou deletando tudo, ó. E aí, ele não vai cortar. Ele vai cortar exatamente o que eu quero que ele corte, que é o quê? Só em volta da minha casinha. Só o contorno dela. Então, depois de cortado, ó, ela vai ficar, aqui tá transparente, mas ela vai ficar com a bordinha branca em volta dela. E isso eu posso fazer para qualquer imagem, para as bonequinhas, tá? Ou para qualquer coisa que você tá fazendo. Depois eu vou mostrar para vocês um topo de bolo que eu fiz, fundo do mar, e aí eu vou mostrar para vocês como que eu montei, aí eu vou, como que eu montei as imagens, como que eu vou montar, como eu vou fazer o passo a passo, né? A imagem, depois impressão, corte e como que eu monto ele para entregar para cliente, tá? Então, é isso, são essas as opções. Aí aqui, vou pegar aqui a bonequinha, aí aqui eu tenho, né, a parte do rastreamento que a gente viu. Aqui são configurações que eu também praticamente não uso, porque não fica muito bem os efeitos, assim, eu não gosto. Então, por exemplo, eu quero que essa bonequinha mude de cor, ó, tá vendo? Eu vou aqui, ó, ela vai pro tom cinza, né? Então, eu quero deixar ela toda cinza sem cor, eu posso vir aqui, ela vai ficar. E aí, o que acontece? Ela fica por igual, eu não preciso alterar item por item. Aqui é para deixar cor mesmo, então, ó, só que são cores padrões, tá? Eu não consigo mudar.
Então, ó, deixei, ó, vai ficar verde, vai ficar azul, roxo, ó. Ela vai mudando, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui ficou legal, ó. Né? Ela muda, tá? Então, é para isso. Aqui eu tenho controle de saturação, brilho, contraste. Se você ó, aplicar, ó, é para isso. Também não gosto. Aqui, peraí, deixa eu deixar aqui. Aqui, padrão 50%, se eu diminuir, ela vai ficando mais escura ou mais clara, tá vendo? Então, essas funcionalidades eu estou mostrando, mas no geral, aqui é a inversão de cores, no geral a gente não usa, eu mesmo não uso. Ó, tá vendo? Isso aqui é para isso. Aqui eu quero ela no tom de vermelho, aqui eu quero no tom de verde, aqui no tom de azul. Então, é isso. Particularmente não utilizo. Aqui é a fonte que eu mostrei para vocês. Então, eu vou pegar lá o meu nome, aqui eu vou alterar minha fonte, aqui eu vou alterar meu tamanho, se eu quero ela centralizada, tá? Aí, tudo que você instalar de fonte no seu computador, ele vai aparecer aqui. Aqui são as ferramentas de transformar. Então, por exemplo, eu quero a minha bonequinha no centro do meu papel. Ela vai ficar no centro do meu papel. Se eu tiver com uma outra imagem, ó, enviar para trás, eu quero ela no centro da minha imagem. É esse. Então, ela vai centralizar com a minha imagem. Se for no centro do papel, aqui. E aqui é a mesma coisa, basicamente. Então, eu quero ela aqui no canto da minha folha. Eu quero ela no centro, eu quero ela, tá vendo? Para cima, para baixo. Ele vai, se eu selecionar com essa imagem, ele vai fazer na imagem. Se as duas não tiverem selecionado, ele vai fazer na folha. Se tiver alguma coisa selecionada, ele vai fazer, tá vendo? Com essa imagem. E aqui é se você tiver 3 objetos. Então, por exemplo, eu tenho a bonequinha, esse aqui e esse aqui. Aí eu quero ver se tá certinho, centralizado. Seleciono tudo, ó. Agora está centralizado as 3, e aí eu vejo se a distância entre uma e outra é a mesma. Ele vai direcionar para deixar tudo certinho, tá? É isso que faz. Aí eu tenho aqui a opção de mexer no tamanho da minha imagem, tá? Então, por exemplo, se eu quero mexer, como aqui eu tenho um desenho aleatório, né? Mas se eu quero mexer só na altura, eu venho aqui, mexo só na altura. Se eu quero mexer só na largura, eu venho aqui, mexo só na largura, tá? Quando é desenhos assim, já prontos, né? Você não pode fazer isso, porque, ó, imagina você pegar aqui a sua bonequinha, certo? E você mexer só na altura. Coloca lá 30. Olha como que ela vai ficar. Né? Então, não vai ficar legal. Então, você tem duas opções. Aqui na extremidade, você diminui, aumenta, e aí você vai regulando o tamanho. Ou você vem por aqui, quando você já sabe o tamanho que você quer. E aí você faz o quê? Fecha o cadeado. Aí você pode mexer em qualquer uma dessas opções, que ele vai fazer proporcional. Então, eu quero uma bonequinha de 15 centímetros, tá vendo? Ela vai fazer proporcional. Então, vai ficar 15 centímetros, tá? Então, é isso que você faz, dependendo do que você vai fazer, ou pela extremidade, ou quando você for fazer por aqui, nunca esqueça de fechar o cadeado. Aqui é para você rotacionar, né? Então, eu quero ela assim, eu quero ela assim, eu quero ela virada. Aqui no 0 ela volta ao normal, tá? Travou aqui, ela volta ao normal, eu quero ela de ponta cabeça, quero ela virada para cá, então é para isso. E aí, se você quer, dependendo da quantidade de graus, porque aqui esses são os padrões, você quer menos, você coloca aqui, ó, 10. Se você colocar menos 10, ela vira, opa, aí você coloca menos 10, ela vira por outro lado, tá? Então,
Isso. Tá muito devagar, tá? Então, é isso que você mexe aqui. E aqui é a seta, tá? Então, eu quero usar a seta do teclado, você vai usar a seta do teclado. Eu uso bastante. Não quero, você também tem essas opções aqui, tá? Esses daqui eu não uso, ou é o teclado ou é com o próprio mouse. Aqui, o que são essas opções? Ó, essas daqui, tá? Eu não utilizo, tá vendo? Pra nada. Então, eu só utilizo essa primeira, do replicar. O que é esse replicar? Aqui eu tenho a opção, eu vou diminuir um pouquinho pra gente testar aqui, ó. Então, ó, se eu colocar ela aqui, eu preciso cortar. Aí eu tenho a opção de duplicar. Só que eu vou ter que ficar fazendo e arrumando, certo? Então, eu tenho essa opção aqui, ó. Duplicar uma vez, duplicar 2 vezes e duplicar 3 vezes, tá vendo? Então, ela já faz toda essa duplicação automática. Então, aqui, por exemplo, eu venho aqui, ó, 2 vezes. Então, 2 vezes, ela ficou aqui 2 vezes. Aí eu seleciono tudo, ó, e consigo colocar para baixo, tá? Então, é para você ajustar na sua folha conforme você vai cortar. E você tem a opção, né? Selecionar aqui, você tem a opção de preencher a folha inteira. Mas tá vendo? Quando você coloca a folha inteira, ela deixa um espaço muito grande, então você acaba perdendo folha. O ideal é você utilizar as de cima, porque aí você consegue, né, ajustar para você aproveitar mais o seu papel, tá? Aí aqui, ó, esses é os de refletir. Então, para que serve o refletir? Por exemplo, eu vou fazer um aplique, que eu preciso da bonequinha frente e verso. Como que eu faço? Eu tenho a original, então eu vou aqui refletir. Eu posso refletir para qualquer lado, ó. Para baixo, ó, tá vendo? Para cima, para a esquerda ou para a direita. Tanto faz, tá? Ó, para vocês verem como ficou. Então, tanto faz para o lado que eu vou refletir, basta eu refletir. E aí, o que vai acontecer? Quando eu precisar colar uma na outra, ela vai colar certinho, entendeu? Ela não vai me dar nenhum tipo de problema, ela vai colar perfeitamente, ó. Vou fazer nessa daqui. Opa, deletei, não. Vou fazer nessa daqui, ó, para vocês verem melhor que tem a mãozinha. Então, aqui, ó, refletir, ó lá, ó, tá vendo? Ficou a mãozinha pro outro lado. Então, na hora que eu colar, a mãozinha vai ficar certinho desse lado e eu vou ter a minha bonequinha dos dois lados, tá? Então, é para isso que serve. Aí, aqui, tem também a opção, ó, virar horizontalmente, eu viro somente a minha imagem, ó, ao contrário, vendo? Que também tem, aqui é duplicar, aqui é cortar, copiar e colar, tá vendo? Editar pontos, fundir, são basicamente as mesmas coisas que aparecem aqui. Aí, eu tenho essas opções aqui. O que são essas opções aqui? Olha que legal. Eu vou fazer aqui. Aí tá, o que eu faço? Ó, se eu fizer assim, olha lá o que ele faz. E aí, deixa eu só duplicar aqui, esse aqui, pra gente fazer mais 3 vezes, pra ver os efeitos. 2 e duplicar 3. Então, tá aqui, ó. Aí, se eu selecionar tudo e vir aqui e fundir, olha lá, ele me deu um formato de alguma coisa. Aí, eu venho nessa e faço isso aqui, vendo? A mesma coisa. Seleciono tudo, fundir, olha lá, ele me deu um outro formato. Aí, eu vim nessa e selecionei esse daqui. São mais coisas. Selecionei tudo, fundir, olha lá, ele me deu outro formato. E aí, eu vim nesse, né, e fui nesse, que é um monte. Mesma coisa. Selecionei tudo, fundir, olha lá. Tá vendo? Então, você consegue fazer também esse tipo de coisa nessa parte, ó. Aí fica bem legal, você tem
algumas imagens, dependendo do que você utiliza, certo? Aqui é o que a gente acabou de fazer, do fundir, tá? E aí eu tenho outras opções. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esta imagem e eu quero ela aqui dentro. Como que eu faço? Geralmente, para corte, eu deixo uma sangria, tá? O que é uma sangria? Vou duplicar aqui. O que é uma sangria? Eu deixo, ó, sempre ela sobrando na minha imagem. Por quê? Porque eu quero que ela corte certinho, porque às vezes a gente deixa certinho e na hora de cortar a máquina faz o quê? Corta torto. Então, quando eu deixo essa sangria, eu tenho certeza que ele vai cortar perfeitamente, sem nenhuma falha. Aí, lembra que eu falei do corte? Ó, aí você pode fazer isso, ó. Cortar, tá vendo? Ó, pra você economizar tinta. Então, quer dizer, se isso eu não vou usar, eu não preciso deixar na minha imagem, eu posso cortar, tá? Então, essa é uma opção. E aí, eu agrupo tudo, tá vendo? Para eu não mexer, e mando cortar, ele vai cortar exatamente aqui. Aí, eu tenho a opção, vou até usar outra imagem. Ah, não, mas isso aqui eu vou usar aqui porque eu vou colocar o número 2 dentro, por exemplo. Então, eu venho aqui, deixar uma salva aqui, eu venho aqui e faço o quê? Posso dar uma diminuidinha para ficar igual essa, assim, bem com os desenhos dentro, né? Bem com o trabalho. Seleciono tudo, centralizo, tá vendo? E aí, eu faço o quê? Venho aqui, ó, recortar. Ó, tá vendo a diferença? Porque essa eu não vou cortar. Essa eu vou usar aqui. Eu vou por aqui, ó, no pezinho da minha boneca e vou escrever o nome, entendeu? Então, você utiliza para isso, ó. E aí você tem um desenho, uma forma, né? Com o fundo que você quer, a imagem que você quer, certo? Então, é para isso aqui que serve. E aqui tem várias opções, tá? Que você pode utilizar conforme o que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se dá para fazer aqui esse daqui, vamos pegar aqui. Ó, eu tenho ele aqui, e aí eu quero a minha paz, que aí não vai dar certo. Mas assim, aí vocês vão usando. Então, tem subtrair, dividir, tá? E é para isso, é para você juntar, para você cortar, para você fundir, ó. Se eu colocar esse aqui, ó, selecionar tudo e fundir, olha lá como é que fica. Ele junta as duas partes e faz uma parte só, entendeu? Então, é para isso. Então, dependendo do trabalho que você vai fazer, é isso que você vai utilizar. E a ferramenta de deslocar que a gente já viu, né? Como é que desloca. Então, acho que é isso, tá? Um pouco aqui de como é o estúdio para quem baixou agora e não sabe por onde começar, tá? É mais ou menos isso. Como que vocês colocam a imagem aqui? É só abrir a pasta onde está a sua imagem, menor, né? Deixa um quadradinho assim do lado e arrasta aqui para dentro, não tem segredo. Seleciona a imagem, arrasta a imagem, vem para cá. E aí você consegue fazer o que você precisa, tá? Depois eu vou postar o vídeo do topo de bolo para vocês verem como que é, e um outro de uma caixinha, que foi aquela que eu fiz de Páscoa, montando a caixinha para vocês. Eu vou mostrar ela, a gente alterando a arte, eu tirando toda aquela arte, fazendo uma arte nova, tá? De um tema novo, de uma coisa nova. Então, você pode pegar qualquer tipo de molde e dentro daquele molde você faz o que você precisa, no tema que você precisa, tá bom? Eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, deixe, né, se inscrevam no canal, ative aí o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site para vocês baixarem o software e as minhas redes sociais, meu e-mail de contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar mensagem, deixar a mensagem aqui que eu respondo, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.